Amém, igreja? Amém. Quero saudar o povo de Deus na paz do Senhor Jesus. Amém. Quem trouxe a sua Bíblia, abra comigo os 4 evangelhos do Novo Testamento. Mateus 25. 25, 31 em diante. Passagem conhecida da amada igreja. Amém? Amém. Diz assim: o fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde a mim, benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de beber, tive fome e me deste de comer, e tive sede e me deste de beber. E era estrangeiro e hospedaste-me. Estava nu, vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor. Glórias ao Senhor. Quando eu olho esta passagem maravilhosa de Deus, aqui não se trata, igreja, a respeito da vinda de Jesus. Este versículo de 25 de Mateus não fala da vinda de Jesus, não. Aqui Jesus explica para os judeus e os discípulos, ele fala sobre a separação das ovelhas e dos bodes. É uma parábola aqui de ovelhas e dos bodes. Esta parábola aqui, ela vai estar falando a respeito da separação antes das ovelhas e do bode, ou do grande julgamento. Aleluia. E pode ser encontrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, ao qual nós lemos, e até adiante ao 46, né? E aqui existe uma discussão entre intérpretes da Bíblia Sagrada, que se essa passagem de fato ela pode ser considerada uma parábola. Particularmente, eu creio que esse texto é muito mais de uma descrição simbólica aqui. É profética acerca do juízo final, do que uma parábola, embora seja inegável a presença de elementos parabólicos nos versículos que falam sobre ovelhas e bodes. De qualquer forma, a palavra ou não, a definição não irá alterar o ensinamento de Jesus nesses contextos sagrados. Por quê? Aqui vai se falar a separação das ovelhas e dos bodes e o grande julgamento. E aqui, quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentará-se em seu trono na glória celestial. E a Bíblia fala que colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E ele vai dizer: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação deste mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, e tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro, vocês me acolheram, vocês cuidaram de mim. Eu estive preso e vocês foram e me visitaram. Então os justos eles responderão: o Senhor, como te vimos, como estivemos como estrangeiro e te acolhemos, como necessitado de roupas e te vestimos. Eles estão falando, eles não estão entendendo. Aí Jesus fala: o reino
responderá: digo eles a verdade que vocês fizeram algum dos meus menores irmãos, e a mim o fizeram. Jesus estava falando que quando vocês fazem isso para algo, para esses pequenininhos, você não está fazendo para eles, você está fazendo para o Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Jesus estava falando para eles: vocês não fazem para o homem, vocês estão fazendo para mim. Jesus pregava por parábola porque Jesus usa aqui símbolos para que as pessoas entendessem. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu estive fome e vocês não me deram de comer, estive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não foram e me visitaram. Eles também responderão: Senhor, como estivemos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, enfermo ou preso, e não te ajudamos? E ele responderá-lhes: em verdade que vocês deixaram de fazer alguma desses meus pequenininhos, também a mim deixaram de fazer. Esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Os contextos aqui históricos da parábola da separação das ovelhas e dos bodes. Esse relato aqui, Jesus está no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, perfeitamente posicionado após o sermão escatológico de Jesus. No capítulo 24, aqui sendo que o capítulo 25 é uma continuação natural dos ensinamentos contidos no sermão do capítulo anterior. Aleluia. E aqui vai falar a respeito, Jesus descreve aqui, aleluia, no capítulo 24, Jesus descreve a destruição de Jerusalém, do templo, igreja. Jesus descreve aqui a destruição daquele templo, e também os eventos acerca dos fins dos tempos, culminando em sua segunda vinda e o juízo final. Aleluia. E ainda no capítulo 24 temos alguns alertas sobre a necessidade de estarmos preparados diante da volta repetida de Cristo. Porém, no capítulo aqui 25, com as parábolas das 10 virgens e dos talentos da separação das ovelhas e do bode, aonde Jesus explora mais profundamente a questão da vigilância, e também descreve claramente o juízo final. Este capítulo contém, aleluia, das últimas formas da exaltação de Jesus, sobre esse tema antes da sua crucificação. Antes de ele ir para a cruz, ele estava explicando para os discípulos e para os judeus a explicação da parábola da separação dos bodes e das ovelhas. Se a gente for mais profundamente, você lê aqui devagar e até você lê o texto inteiro, nos versículos 32 e 33, encontramos aqui as características de uma parábola, quando Jesus compara os justos e os ímpios como ovelhas e bodes. Especificamente aqui, essa comparação utilizada por Jesus não foi por acaso, igreja. Ao contrário, serviu como a perfeição ao ensino de Jesus a respeito do juízo final. Embora que para muitos de nós é uma referência sobre a vida e campo possa não aparecer tão clara, isso aqui devido ao nosso estilo de vida urbano, na qualidade nos tempos de Jesus, tais referências eram facilmente de serem entendidas. É comum em muitos rebanhos que os bodes fiquem juntos com as ovelhas, ou seja, no mesmo espaço de pastagem. Presta atenção aqui, por favor. Aqui ele dá um exemplo de símbolos, de figuras. Porém, ao entardecer, como chamado do pastor, o rebanho, as ovelhas prontamente lhe obedecem. Curiosamente, os bodes ignoram a voz do pastor. Preste atenção, igreja de Deus.
Outro fato importante é que as ovelhas valem mais do que os bodes. Isto é, a sua produção da lã proporciona aqui, aleluia, maiores resultados ao pastor. É exatamente sobre esse conceito que Jesus ensina a essa comparação em seus ensinamentos. A lã branca das ovelhas pode, aleluia, ser destacada como um símbolo da pureza e a justiça, ao contrário da pelagem malhada e manchada dos bodes. Desde o Antigo Testamento, a figura aqui do bode é utilizada para se referir ao ímpio, igreja, a conduta do pecado ou mal, aleluia, de exemplo. As ovelhas simbolizam aqui os justos, os que seguem o Salvador, aleluia. Mas as ovelhas simbolizam aqui, aleluia, aqui os bodes simbolizam o pecado, e as ovelhas aqui simbolizam os justos, os que seguem o Salvador com mansidão, obediência, retidão, humildade. Já os bodes simbolizam os ímpios com seu comportamento inconsequente, desobediente e destrutivo, igreja. Jesus afirma que no dia do juízo, todas as pessoas de todas as nações, tanto justos como ímpios, os bons, os maus, sem exceção, todos estarão diante do trono do grande rei, aleluia. E a saber que Cristo, sendo assim, todas as pessoas que já viveram sobre essa terra serão comparadas às ovelhas ou bodes. Aleluia. Eu sinto a presença de Jesus aqui nessa noite. Eu sinto o Espírito de Deus aqui sobre esta igreja. Jesus prossegue o relato dizendo, igreja, que as ovelhas serão colocadas à direita, e enquanto os bodes serão postos à esquerda. Com isso entendemos que a separação será clara e evidente, sem confusão. As ovelhas aqui e os bodes estarão de lados opostos. E Jesus também fornece aqui algumas características sobre a conduta das ovelhas e dos bodes, dos justos e dos ímpios. Durante as suas vidas, Jesus dá 6 exemplos aqui, igreja, aonde os justos agiram com piedade, e utilizam os mesmos 6 exemplos aqui, porém de forma negativa, para descrever aqui, aleluia, a conduta desprezível dos ímpios. Na parábola aqui, os justos e os ímpios perguntarão ao rei quando foi que eles fizeram ao que o rei havia descrito aqui. O rei respondeu dizendo que quando fizeram justos, ou seja, deixaram de fazer aos ímpios, uns dos seus pequeninos irmãos, e eles haviam feito a estes irmãos, descrito aqui, se tratam dos seguidores de Cristo, dos eleitos de Deus, as ovelhas que o Pai lhe deu o Filho, e que de maneira nenhuma ele lançará fora. Em João 10 diz isso. Essa simples expressão aqui, meus irmãos, demonstra de forma solene aqui a profundidade do relacionamento entre Cristo e os seus seguidores. O ponto de que quando fizermos algo para os seus discípulos, neste ponto de que quando fizermos algo para os seus servos, neste mundo aqui, ele está dizendo que estamos fazendo diretamente para o próprio Jesus de Nazaré. Da mesma forma, quando o ímpio ignora um dos mensageiros de Cristo e não se compra por suas necessidades, rejeitando o Evangelho particularmente, diretamente, estão rejeitando o próprio Rei, que será o juiz daquele grande dia. Aleluia. Jesus termina a parábola dizendo que os que foram postos do lado esquerdo serão destinados ao castigo eterno. Aleluia. Mas os justos que foram opostos do lado direito herdarão a vida eterna. Eu aprendo aqui lições da parábola da separação das ovelhas e do bode, porque podemos tirar várias lições de alguns detalhes desse ensino maravilhoso de Jesus. Porém, a mensagem principal desse ensinamento, que é realizado no juízo sobre todas as pessoas, não pode ser esquecida aqui. Vamos refletir sobre algumas dessas lições aqui rapidamente. Aleluia. A primeira lição que eu aprendo é apenas a ovelha. Ovelha e
bodes do lado direito e esquerdo. De forma direta, e aprendemos que não existe meio termo. Ninguém ficará em cima do muro, igreja. No dia do juízo haverá ovelhas e haverá bodes também. Uns ficarão do lado direito e outros do lado esquerdo. Aleluia. O mundo prega que Deus é amor, que o final tudo dará certo, como se não existissem os lados. Com certeza esse não é o ensinamento dado por Jesus Cristo, não. Naquele dia, surpresos os ímpios perguntarão: quando foi que rejeitamos ao Senhor? Será que tarde demais? Durante o dia todos convivemos juntos, mas ao cair da noite a separação ocorrerá. O que é isso? Durante o seu ministério aqui na terra, Jesus várias vezes alertou sobre a separação que haverá no dia do juízo. Eu aprendo aqui, aleluia, ele ensinou que o joio será separado do trigo, como está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 13, 30. O trigo será junto no celeiro, enquanto a palha será queimada. Mateus 3 e 12. Os justos serão separados dos maus. Mateus 13, 40 e 50. Os justos serão separados, aleluia, e as virgens prudentes serão separadas das loucas, como está Mateus 25 e 12 em diante. E por fim, as ovelhas serão separadas dos bodes. Da mesma forma como o joio cresce no meio do trigo, mas no dia da ceifa ele será separado e queimado no fogo. Os bodes durante o dia pastam junto com as ovelhas. Mas esse ensinamento é muito profundo. O joio recebe o mesmo adubo do trigo, é regado, e junto com o trigo ambos estão dentro da mesma plantação. Aleluia. Glórias ao Senhor. E os bodes também estão no mesmo rebanho, sobre a mesma passagem das ovelhas. A diferença é que no final do dia do pastor irá separar o rebanho. Nessa hora apenas as ovelhas estendem o chamado do pastor. Eu aprendi uma coisa na palavra de Deus, que a ovelha conhece a voz do teu pastor. O que é isso? É a voz de Jesus. Os detalhes serão lembrados. Note que Jesus cita 6 coisas justas que fizeram que os ímpios deixaram de fazer. Dentre 6 coisas, não podemos encontrar nenhuma grande realização. Na parábola, quando o rei relata as obras que os justos praticaram, e nem mesmo, aleluia, o próprio justo se lembram de terem feito isso, mostra que foram obras legítimas, despreziciosas, sem objetivo de reconhecimento. Às vezes fazemos coisas que parecem ser tão pequenininhas e sem importância, mas o justo juízo não deixará com que nenhuma delas passe desapercebida, igreja. Aleluia. Da mesma forma que, aleluia, fala sobre a negligência do ímpio, e menor que ela tenha sido, será lembrado. Os justos demonstram fidelidade, diligência nas pequenas coisas do dia a dia, e os ímpios também nas coisas comuns dessa vida mostrarão incertezas, loucuras. E quem em juízo perfeito negaria um copo de água ao juiz responsável por julgar essa sua causa? O outro fato importante aqui é a ênfase que Jesus deu aos pecados da omissão. Note que nenhum pecado como idolatria, adultério, homicídio foi citado aqui, igreja. E com isso Jesus quis enfatizar tamanho gravidade ao que negligenciar a mensagem do Evangelho, anunciada aqui, aleluia, pelos mensageiros do Senhor, que é eu, os senhores que estão aqui. Aleluia. E o valor das coisas pequenas
refere aqui aos seus seguidores, como irmãos, já fica evidente aqui, igreja, a importância desses para o reino. Porém, ao adicionar a expressão, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram, Jesus torna ainda mais maravilhosa a certeza que é também um dos menores dentre os irmãos, a mim fizeram. Aqui é representante como tamanho, importância, autoridade. Deus está atento aos pequeninos, aqueles, igreja, aleluia, que tem muitos que não dão o mínimo valor, que eles não sejam julgados como os importantes pelos homens ou mulheres. Não são temas de revistas, não aparecem, aleluia, nas webs, não possuem CD gravados e nem livros publicados. Não são pregadores renomados e nem presidentes de ministérios. Às vezes nem mesmo dentro de sua própria congregações são reconhecidos. Mas o rei está com seus olhos o posto nele em favor a esses pequeninos. Aleluia, o pastor não pode estar vendo. Os obreiros não podem estar vendo, mas Deus está vendo. Os seus olhos estão agravados, olhando, embora esquecido porque praticou, mas será lembrado pelo próprio Deus naquele grande dia. Essa herança vem pelas obras, não vem pelas obras, não. Certamente no dia dos juízos, as obras serão reveladas, porém, não serão elas que foram com que os justos herdam o reino. Note aqui, igreja, que o reino já está preparado para o justo desde a fundação do mundo. Veja no versículo 34. Não tem ocorrência das suas boas obras. O reino preparado para o justo é unicamente um ato da vontade de Deus, igreja. É concebida ainda da eternidade que elegeu a esse justo por sua maravilhosa graça, para ser uma das ovelhas do seu rebanho. Em Efésios 1:4 diz: as obras praticadas pelo justo não servem como fundamento para a sua salvação. Nós não vamos ser salvos pelas nossas obras, não. Por quê? Para que nenhum de nós venha se vangloriar naquele grande dia. Mas serve apenas para refletir o comportamento esperado daquele que Deus escolheu e preparou de antemão tais obras que esse justo praticasse. Efésios 2:8. Totalmente Cristo escolheu para o seu reino, antes de tudo existir, antes de qualquer bem ou mal ter sido praticado. Igreja do Senhor, nós estamos caminhando para o fim. Breve Jesus voltará. Deus está despertando os seus povos para buscar em oração. É tempo de nós se arrependermos. É tempo de nós, aleluia, se convertermos nos nossos maus caminhos. É tempo, é a última hora, que é tempo de nós se estar em posição para o Evangelho. Não é tempo mais nós de ficar olhando para B e para C. É tempo de buscar a santificação, porque sem ela ninguém verá Deus. Eu falarei algo no final desta mensagem, aleluia. O juízo final, igreja, preparados para a eternidade, como vai dizer em Apocalipse 20, 11, 15, Hebreus 9, 27, Mateus 25, 46. O mundo fala pouco sobre o juízo, mas a Bíblia fala claramente: o juízo final não é um mito e nem uma metáfora. É um encontro marcado com a eternidade. Todos viveremos para sempre. A única pergunta é: aonde? O juízo não é para assustar, é para despertar. O juízo final é uma realidade inegável, igreja. E vi um grande trono branco, como diz Apocalipse 20, 11. Todos comparecerão, grandes e pequenos, aleluia. Não haverá fuga, recursos ou justificativas. Deus é amor, mas também é justo, Ele é justiça.
aqui uma lição: ignorar o juízo não cancela. Os livros serão abertos e os mortos foram julgados segundo as suas obras. Apocalipse 20, 12. O livro das obras, tudo que foi feito, o livro da vida, aonde estão os que pertencem a Cristo. Obras não salvam, mas revelam a sua fé. Lição que eu levo para a minha vida: a vida que vivemos hoje aqui será apresentada diante de Deus. O critério do juízo, como aqui relata em Mateus 25, 35 e 40, não é sobre religião, é relacionamento, não é aparência, é transformação. Não é o que dizemos, é como vivemos. Uma lição: a fé verdadeira produz frutos visíveis. 2 destinos eternos: vida eterna com Deus ou separação eterna de Deus. Decisões temporais geram consequências eternas, igreja. Como está preparado para a eternidade, João 5, 24, Romanos 10, 9 e 10 vai dizer: arrependimento sincero é fé em Jesus Cristo. Quem está em Cristo não tem o juízo, aguarda com esperança. E para mim concluir, eu quero fazer um apelo aqui. O juízo final não será apenas um evento futuro, igreja, não. É um chamado de presente. Hoje o tempo da graça, amanhã será o tempo da prestações de contas com o Rei dos Reis. A pergunta final que eu faço aqui é: se o juízo fosse hoje aqui, você estaria preparado para a eternidade? Faça isso você e Deus hoje aqui, porque isso eu tenho fazido diariamente na intimidade, eu e meu Deus. Como vai dizer em Apocalipse 22, 14: bem-aventurados os que lavam as suas vestes. É tempo de lavar as vestes, é tempo de se arrepender-vos. Não é tempo mais de ficar pregando sobre prosperidade, é sobre receba, não. É tempo de arrependimento, é tempo de nós estar preparado, é tempo porque Ele voltará em breve. Essa trombeta vai soar, aleluia. Quanto muitos estão brincando de ser cristão, enquanto muitos estão dando ouvido a fofoca, o diz-que-me-dizes com os 3 secretários de Satanás, eu estou preocupado com a minha salvação, com a minha conduta com Deus. Eu tenho agradado a Ele no meu dia a dia. A pergunta que eu faço: será que eu estou agradando a Ele? O que eu tenho feito para Ele? E o que eu tenho que fazer? Ele vai falar para mim através da palavra. Não é em revelação, não é em profecia, porque a maior profecia é a Bíblia Sagrada. Se eu quero ouvir a voz dele, basta eu abrir a palavra, ele vai falar comigo. Se eu quero uma resposta, basta eu pegar a Bíblia e ler, ele vai me responder. Eu não preciso de receba, não. O que está matando em nosso meio é revelação que Deus não está falando, é emoção, quer status, quer ganhar um povo na mentira, quer like na mentira. Mas Deus me levantou para pegar a verdade. Aleluia. Glória, glória a Deus. Deus de mistério, Deus de poder, Deus de glórias. Se coloque de pé. Eu não vou estender. Eu vou até onde Deus permitiu. Eu sei até onde Deus me usa.